Oi gente, tudo bem? Tô fazendo faculdade de pedagogia e esse semestre eu tenho uma matéria que eu amo de paixão. Eu trabalho nessa área e sou apaixonada, que é educação infantil. Quem me conhece, me segue lá no Instagram, me segue aqui, sabe que eu tô sempre trazendo atividades sobre educação infantil. Sempre tô falando sobre esse assunto, é um assunto que eu amo. É um assunto que eu quero me especializar. E nesse semestre eu tô estudando especificamente a matéria educação infantil. Então tem muito conteúdo legal, né? Algumas coisas que eu já sabia, outras que eu tô sabendo agora. Quem acordou aqui, gente? Toda descabelada. Tem muita coisa legal que muita gente não sabe sobre educação infantil, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, né? Falando um pouquinho sobre educação infantil. Nessa primeira parte do vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a legislação que garante o direito da criança, né, à educação infantil, as creches, as pré-escolas, né. E na segunda parte eu vou contar um pouquinho da minha experiência, eu vou contar pra vocês como que funciona aqui a lista de espera, como é que é oferecido, né, na rede gratuita. Em 4 de abril de 2013, gente, foi sancionada uma lei, foi sancionada a Lei 12.796. Na verdade, essa lei foi uma alteração numa lei que já existia, que é a LBD, né? Quem é da educação conhece, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei que normatiza, né? Que ela dá diretrizes para o funcionamento o fornecimento da educação no país. Então, na verdade, essa alteração, ela foi um ajuste na própria LBD de 96 que já existia. Então, essa alteração aí na LBD, ela veio para ajustar a LBD de 96 a uma emenda constitucional de 2009. Então, essa emenda na Constituição de 2009, essa emenda constitucional, tornava obrigatório, né, a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Ela tornava obrigatória a oferta e a matrícula da criança a partir dos 4 anos de idade. Então, essa alteração na LBD de 2013 ajustou a própria LBD que já existia, essa emenda na Constituição. Teve um prazo aí, gente, para essa lei começar a valer, né? Não foi de cara. Esse prazo terminou em 2016, o ano passado, ou seja, oficialmente, esse ano, já é obrigatória a matrícula da criança a partir dos 4 anos de idade, a oferta de vaga para criança a partir dos 4 anos de idade. A educação infantil, como eu já falei para vocês, é um direito constitucional, um direito da criança, né? De 0 a 3 anos de idade é oferecida na forma de creches, e a partir dos 4 anos, 4 e 5 anos de idade, é oferecida na forma de pré-escolas, né? Com 6 anos de idade a criança já vai para a primeira série. Então esse direito de escola já está assegurado para a criança desde o seu nascimento. É um direito garantido pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu tô falando tanto de lei aqui pra vocês, né? Porque eu trouxe tanta legislação, né? Eu sei que é um pouquinho chato falar sobre isso. Mas, pra fazer você refletir um pouquinho, como é importante a gente conhecer as leis? Porque quando a gente não conhece, a gente acha que vaga na creche é um favor do vereador tal, é porque ele tá sendo bonzinho, né? É porque ele merece ser reeleito. E não é verdade, gente. É um direito constitucional da criança, né? É um direito garantido pelo ECA, né? É um direito garantido pela Constituição, né? É um direito constitucional. E a gente acha que os políticos estão fazendo favor em dar uma vaga na creche pra gente. Não é verdade, né? Outra coisa também é que essa reorganização, esse conjunto de leis que estão se formando aí, você pode ver que a maioria dessas leis são recentes, né? Alteração na Constituição de 2009, alteração na LBD de 2013, é tudo muito recente. Como que tá mudando a concepção de educação infantil no nosso país, né? Há um tempo atrás, gente, não muito tempo, há algum tempo atrás, a concepção que a gente tinha, eu falo por mim mesma, eu mesma, antes de começar a trabalhar com educação infantil, eu tinha um preconceito absurdo com creche, né, gente? Porque a concepção que eu tinha, a visão que eu tinha de uma creche, a visão que eu tinha é que era um depósito de criança, né? Um lugar, né? E a mãe era, né, uma mãe super desnaturada que precisava deixar jogar o filho lá e o filho ficava lá jogadinho. Não é. A própria visão que a gente ainda tem da creche é essa, né? De um lugar onde a criança está só sendo cuidada. Não é muito importante, né, a educação. E sendo que é totalmente ao contrário, gente. Os anos iniciais de vida da criança são os anos mais importantes, assim, para a formação do caráter, para a formação neural mesmo, a formação do cérebro, né? Nesses anos que ela vai criando hábitos, né, gente? Que
ela vai estar aprendendo a ser um cidadão. Então, é de absoluta importância esses anos, essa vivência, esses anos na vida da criança, né? Então, a partir de todas essas mudanças na lei, tá havendo também uma mudança na concepção de educação infantil, né? Na visão de educação infantil. Hoje em dia a gente já sabe, os próprios pais mesmo já estão buscando conhecer a importância da educação infantil na vida da criança. Então, a gente já tem essa visão da educação infantil um pouquinho diferente de apenas o cuidar, né? A creche, ela não é mais um lugar só do cuidado, né? Mas ela é do cuidado atrelado à educação, né? Antigamente se considerava as creches como um lugar exclusivamente para assistência à mãe trabalhadora, né? Para atender ali a necessidade da mãe que trabalha e precisa deixar a criança com alguém, né? Então, a preocupação principal eram os cuidados, né? Era um lugar onde a criança tomava banho, comia e só. Não tinha preocupação com a formação dos professores, não tinha uma preocupação com os tempos, né? Com o espaço, com o currículo, né? O currículo era uma coisa que não existia, essa palavra na educação infantil, não se pensava em currículo para a educação infantil. Muitas vezes as professoras não eram nem formadas, né? Muitas vezes as professoras eram pajens mesmo, né? Estavam só ali para cuidar. Não tinha aquela preocupação com o pedagógico, né? Não existia o pedagógico. Tanto que as creches elas eram administradas na maioria dos municípios pela assistência social e não pela Secretaria da Educação. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia, com a própria LBD, né, que assegura ali a educação infantil como primeira etapa da educação básica, então a educação infantil, mesmo a fornecida na creche de 0 a 3 anos, passou a ser vista pelos olhos da educação. Então passou a ter uma preocupação maior com a educação, né? Com o desenvolvimento daquela criança durante aquele tempo, não só com o cuidado da criança. A educação infantil, assim, a âmbito nacional, ela tem documentos para referenciar. Um desses documentos é justamente o referencial curricular nacional para a educação infantil. Eles apontam eixos que a educação infantil tem que estar firmada, tem que estar fundamentada, né? 2 eixos fundamentais que a educação infantil de 0 a 6 anos de idade ela tem que estar fundamentada nas interações e na brincadeira. Por isso que eu já falei aqui no canal pra vocês que eu tenho um pouquinho de receio, né? Eu fui ver escola particular pra Mariana, né? Nesse tempinho que não saía vaga. E o que me deixava um pouquinho receosa, desanimada, era que de cara já me apresentava as apostilas, né? E quando eu ia visitar as salas, o que eu via era que as crianças sentadinhas na mesinha com um lápis na mão. Gente, isso não é assim que criança aprende, gente. Então a criança ela não vai aprender sentadinha numa mesinha com um lápis na mão, né? Então, quando você for olhar uma escolinha, né? Quando você que ainda não tem filho em idade escolar ou está com filho em idade escolar, o que você tem que prestar atenção? Se a escola tem espaços de brincadeira, parque, né, gente, cantinhos, né? Se a sala da criança proporciona ali o aprendizado através desses 2 eixos, que é a interação e a brincadeira, tem um espaço grande que a criança pode brincar, os materiais estão acessíveis, né? Porque a criança, ela aprende de 2 maneiras. Ela não vai aprender com um lápis na mão e uma apostila, gente. Ela vai aprender interagindo no trabalho, né? A gente costuma falar assim, no Montessori que fala muito isso, né? A criança aprende pelo trabalho, né? Trabalhando. Então a criança aprende fazendo, gente. Então as atividades da criança têm que ser concretas. E brincando, é na brincadeira que a criança vai aprender muita coisa. Ela vai aprender muito mais com a brincadeira, gente, noções de matemática, de linguagem, de convivência, de cidadania, né? Ela vai aprender muito mais brincando do que com uma apostila, com lição de casa, com uma atividade teórica xerocada. Isso eu posso te dizer com certeza. Sabe? Porque quando a criança tá com um potinho lá, brincando no tanque de areia, e ela tá lá, esse tem pouco, esse tem muito, ela tá aprendendo noção de volume, de quantidade, né? Muito mais do que se ela tivesse com a apostilinha lá, e a professora fazendo ela decorar uma série de dados ali, né? E pelas interações, né, com o outro, ela vai aprender a esperar, ela vai estimular o senso inibitório, né, que é aquela... tô com vontade disso, mas eu vou me conter, né? Ela vai aprender a se conter, ela vai aprender a emprestar, né? Ela vai aprender a empatia, se colocar no lugar do outro. Tudo isso, gente, é pelas interações e brincadeiras. Então, a gente tem que olhar se a salinha
né? Se a sala de aula, se o ambiente escolar está proporcionando tudo isso para ela. Os materiais, eles têm que estar baixo, acessíveis, de forma estética, né? A estética é muito importante no aprendizado da criança. Organizado, né? Se a salinha é organizada. Então, se você entra numa salinha, as crianças estão todas sentadas na mesinha, não tem espaço para cantinhos da leitura, de brincadeira, né? Não tem um espaço ali da soneca. Se os materiais não estão acessíveis ali pra você, tem que rever se essa é uma boa escolha realmente. Então, gente, o espaço escolar, nessa fase da educação infantil, ele tem que ser dinâmico, né? Ele tem que se adequar à necessidade da criança. Então, se a criança fica, por exemplo, 6 horas na escola, tem um espaço para ela dormir, se ela estiver cansada? Um colchonete, né? Tem um espaço de se alimentar, um espaço adequado. Esse espaço ele não pode ser estático, por isso que eu tenho uma ressalva com salinhas, mesinhas, onde a criança fica lá, só pode ficar lá sentadinha. O espaço ele tem que ser brincável, né? Ele tem que ter cantinhos, né? Tem que ter os brinquedos na altura da criança, acessível à criança, né? Se você entra numa sala onde tudo que tá naquela sala a criança não pode mexer, tudo é com chave, tudo é trancado, tudo é alto, né? Não é legal. Então ele tem que ser brincável, ele tem que ser explorável, ele tem que ser acessível. Tudo que tá na sala a criança pode mexer sim, né? Tudo tem que ser acessível. Então tem que ter essa preocupação com a segurança, né? Com a acessibilidade. Então, como eu disse, gente, com a mudança dessas leis, a educação infantil passou, a educação infantil no âmbito das creches passou para a educação também. Então, né, nesse ambiente tem que ter profissionais formados, tem que ter supervisão pedagógica ali por o órgão responsável. Não tem uma regulação específica assim a respeito de creche, né, que regulamente especificamente como é que deve funcionar uma creche. Né, o que existe são documentos que normatizam, né? Um desses documentos eu vou deixar aqui no boxezinho de informação, que é um documento do Ministério da Educação que elaborou critérios, né, para uma educação de qualidade, uma educação infantil de qualidade. Então, esse documento chama Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais da criança. Eu vou deixar ele aqui disponível também. Tudo isso está no site do MEC. Todos esses documentos que eu falei, a LBD de 96, a alteração na LBD, a Constituição, todos esses documentos você encontra no site do MEC. Mas tem esses critérios elaborados pelo MEC. Então, esses critérios dizem que a criança tem direito à brincadeira, à atenção individual, a um ambiente aconchegante, seguro, estimulante, o contato com a natureza, a saúde, a alimentação, a higiene, entre outras coisas, né? Então, aqui eu falei para vocês um pouquinho sobre legislação. A partir dos 4 anos é obrigatória a matrícula e obrigatória a oferta de vaga em EMEI. Como a gente sabe, muitos estados, muitos municípios não têm. A demanda é maior do que a quantidade de vagas. Então é importante a gente conhecer as leis para a gente poder cobrar e saber que é um direito, não é um favor dos políticos, é um direito nosso, né? E a gente tem que saber exigir também. Coloca aí nos comentários, né, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, falando um pouquinho sobre educação infantil, sobre educação de crianças mesmo. Né? E o pouquinho que eu sei, não é muito, gente, eu tô estudando ainda, né? E o pouquinho que eu sei eu quero passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha informado vocês, que tenha de alguma forma ajudado. Um beijão, até o próximo.